Olá, pessoal, meus queridos alunos, minhas queridas alunas dos sétimos anos. Meu nome é Danilo, sou professor de História de vocês e vamos iniciar hoje mais um momento de estudos remotos. Devido à pandemia que ora vai, ora vem e ainda não se resolveu, tá? Falaremos hoje sobre grandes navegações. Como podem ver, tenho ao fundo aqui as caravelas, as responsáveis, claro, tecnicamente, tecnologicamente, pela empreitada das grandes navegações. Hoje, veremos os motivos e as consequências iniciais deste momento histórico tão importante para a história mundial, tá? Que, num segundo momento, veremos que repercute na história do Brasil, que veremos numa outra aula, numa outra videoaula. Tudo bem? Vou compartilhar a minha tela com vocês para que possamos começar, tá? Muitíssimo bem. Bom, primeiro de tudo, pessoal, eu gostaria de começar com vocês com aqui, baixar um pouquinho aqui, começando com as motivações que levaram europeus, num primeiro momento portugueses, às grandes navegações. Era o comércio das especiarias. As especiarias passaram a ser cada vez mais consumidas na Europa no século XIV. Além delas, os europeus também passaram a usar artigos de luxo orientais. Então, uma coisa que deve ficar muito clara para vocês é que as especiarias eram produtos muito caros na Europa. Produtos que vinham do Oriente, do Extremo Oriente, das Índias, assim conhecidas na época, para a Europa. Elas eram adquiridas num custo muito baixo nas Índias e vendidas um preço muito elevado na Europa. Logo, os comerciantes desses produtos tinham lucros exorbitantes. Tudo bem? Ótimo. As especiarias basicamente eram temperos que poderiam se transformar em perfumes ou remédios, tá? As especiarias poderiam ser divididas em pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscada, alçafrão, pimenta, entre outros. Tudo bem? E o uso dessas especiarias, bem importante aqui, tá, pessoal? Era tornar o sabor dos alimentos mais agradáveis, tá? Então, este era o objetivo principal das especiarias. Alterar o sabor dos alimentos, das carnes e assim por diante. E preparar remédios e perfumes, tá? Então, atenção nessa informação. Produtos muito valiosos, por isso especiais, por isso especiarias. Muito bem. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, um mapa de como era a rota entre Oriente e Europa antes da Rota Atlântica, antes das grandes navegações. É importante, então, que vocês percebam que os produtos como cravo, canela, gengibre, pimenta, noz moscada e cânfora saíam desta região que, para os europeus, era tudo Índias, tá, pessoal? Então, para os europeus, essa região era toda as Índias. E este comércio, essas rotas que vocês podem ver aqui também na Índia propriamente dita, tem algodão, pau-brasil, cravo, canela, saíam aqui pelo Oceano Índico e tinham uma longa trajetória terrestre até os mercados de Alexandria, principalmente, de Constantinopla e as cidades italianas, que a gente já conversou numa outra videoaula, Gênova e Veneza, que eram os principais centros econômicos da Europa, tá? Então, esses produtos saíam
da Índia ou das Índias e caminhavam por diversas rotas terrestres até chegar à Europa. Tudo bem? Importante dizer, esse comércio era basicamente dominado por árabes, muçulmanos, e por italianos, genoveses, venezianos, florentinos, tá? Venezianos, entre outros. Tudo bem? Então, isso tem que ficar muito claro neste primeiro momento. O comércio das especiarias se disseminava na Europa. Chegamos agora ao estudar Portugal nas grandes navegações, tá? E uma coisa deve ser salientada. Portugal já tinha contato com as grandes navegações, fazendo contato com os italianos, genoveses e venezianos, basicamente. Os genoveses e venezianos chegavam aos portos portugueses, os portugueses compravam esses produtos já com muita agregação de valores, certo? Eles já eram somados várias taxas e tributos no decorrer do caminho, e esses produtos eram revendidos para o norte da Europa pelos portugueses. Então, os portugueses já tinham uma experiência prévia no comércio das especiarias. Porém, para os portugueses, seria interessante encontrar um caminho para chegar às Índias e acabar com esses intermediários, conseguir comprar mais barato e poder ter maiores lucros. Então, para os portugueses, era importante encontrar uma outra rota, uma rota que não precisasse passar por terra, pela Ásia Central e afins, tá? E chega-se, então, aos motivos de Portugal ter sido o primeiro país a investir nas viagens atlânticas, nas viagens pelo Oceano Atlântico. Então, os motivos que eu trouxe para vocês, basicamente, são a centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território do reino. Isso facilitava demais a administração e a tomada de decisões com relação às empreitadas marítimas. Tá? A Revolução de Avis, em 1383, aproveitando-se da morte do rei de Portugal, o rei de Castela, Espanha, tentou ocupar o trono português. Mas o povo português, liderado pela burguesia mercantil, já falei com alguns alunos sobre isso, resistiu e venceu os castelhanos na Revolução de Avis, de 1383 até 1385. O líder desta revolução era chamado de Dom João Mestre de Avis e sagrou-se rei com o título de Dom João I, retribuindo a ajuda recebida. Os reis da dinastia de Avis, que era esse novo grupo, essa nova família que estava no poder, apoiaram o comércio e a navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época. Então, o rei que venceu a guerra contra os espanhóis, contra os castelhanos, com a ajuda da burguesia mercantil, pagou esse favor financiando seus interesses. Tudo bem? A experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses adquiriram essa experiência praticando a pesca em alto mar, porque é um país de frente para o Oceano Atlântico. Sardinha, bacalhau, atum, baleia, entre outros, eram os peixes, o pescado empreendido pelos portugueses. No Reino de Portugal, a pesca era o principal meio para conseguir alimento, pois a produção agrícola era insuficiente para alimentar toda a população. Tudo bem? E, por fim, o desenvolvimento de técnicas e conhecimentos necessários. Os portugueses aperfeiçoaram mapas,
portulandos. Portulandos é uma espécie de coteiro, aonde pode ser criado ali postos de feitorias e tudo mais, certo? Um roteiro de viagem. Adaptaram as bússolas, as embarcações e inventaram a caravela. A caravela é esta embarcação que para a época era muito ligeira, muito fácil de manobrar e podia entrar em rios, contornar bancos de areia e zarpar a uma certa velocidade no caso de um ataque. Então eram embarcações muito como essas aqui, que estão atrás de mim, tá? Muito práticas para as navegações marítimas da época. Tudo bem? Os portugueses foram os primeiros a desenvolver esse tipo de embarcação. Eu trouxe para vocês, pessoal, a viagem, aqui, o mapa que representa a viagem de Vasco da Gama, que foi o primeiro navegante português, comandante de esquadra portuguesa, que conseguiu chegar às Índias em 1498, 1499, tá? Então, veja que ele vai fazer um caminho chamado Périplo Africano. Ele vai sair de Portugal, essa viagem dura mais de um ano, tá, pessoal? Contornando a África para não se perder em mar aberto. E essa viagem dura aí muito tempo, até chegar a Calicut, chegar nas Índias. Diferente do mapa lá de atrás que a gente viu, que era um mapa basicamente terrestre. Então, ele contorna a África, périplo africano significa contorno da África para chegar às Índias. Tudo bem? Veja bem, pessoal, essa viagem começa no início do século XV, essa tentativa de chegar às Índias. E ela teve estágios, tá? Ela teve o primeiro estágio em 1419, depois 1443, 1453, 1482, 1488 com o Bartolomeu Dias, até chegar ao seu êxito com Vasco da Gama. Então, foi uma tentativa de longo prazo que envolveu vários comandantes, vários navegantes. Tudo bem? Pois bem, os portugueses conseguiram encontrar o seu destino, conseguiram obter o seu objetivo principal, tá? Chegamos agora à questão dos espanhóis, que eram os principais rivais de Portugal na época, tá? As navegações espanholas contaram com uma prática diferente. Enquanto os portugueses iriam para o Oriente, contornando a África, os espanhóis investiram na viagem para o Ocidente, apostando na ideia de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda e era capaz de chegar às Índias navegando para o Ocidente, tá? Então, Colombo, a serviço dos reis espanhóis Fernando e Isabel, saiu do porto de Palos com apenas 3 caravelas, um investimento muito pequeno por parte da Espanha, tá? Depois de viajar por cerca de 2 meses, ele chegou à América, em 12 de outubro de 1492. Aqui a viagem de Cristóvão Colombo está representada aqui em vermelho no mapa. Cristóvão Colombo imaginava que o planeta Terra era muito menor do que ele é hoje, tá? Quando ele chega nas ilhas das Bahamas, na América Central, nas Antilhas, ele tem a impressão de que chegou às Índias. Ele acha, ele morre alguns anos depois achando que ele tinha encontrado as Índias, tá? E dá o nome aos nativos de índios, tá? Então, os nativos da América chamam-se índios porque os portugueses e espanhóis primeiro, depois portugueses, que chegaram à América, pensavam que tinham chegado às Índias. Tudo bem? Dando esse nome equivocado à população nativa. Tá? Então, em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chega à América, mesmo sem saber que tinha chegado neste continente.
tá? Aqui temos uma viagem que é um pouco depois, em 1519, que é a de Fernão de Magalhães e Sebastião de Elcano, em que eles, sim, desta vez, seguindo um outro caminho, contornando a América do Sul, eles conseguem, depois de 2 anos, chegar às Índias no primeiro momento e contornar a África e voltar à Espanha. Tudo bem? Então ele comprova a teoria de que a Terra é redonda. Fernão de Magalhães morre aqui mais ou menos nas Filipinas e seu subordinado imediato, ele termina a viagem, este Sebastião de Elcano, tá? Cabral toma as terras brasileiras. E isso aqui, pessoal, opa, fiquei aqui um pouco, vou viajar agora. Vou vir para cá, obrigado. Pedro Álvares Cabral, ele, levando em consideração ele, o rei de Portugal, e os lucros obtidos com a viagem muito exitosa de Vasco da Gama, 2 anos antes, ele parte de Lisboa em 9 de março de 1500. Pedro Álvares Cabral, ele tem alguns objetivos, além do econômico. O econômico é chegar às Índias, comprar as especiarias e poder vender bem caro na Europa, tá? Mas ele tem outros objetivos. Primeiro, econômico. Segundo, político. O rei de Portugal, ele dá a ordem de conquistar terras na viagem, durante a viagem. Então, todas as terras que fossem encontradas por Cabral seriam batizadas como terras portuguesas, tomadas pelos portugueses, entendem? Então, Cabral tem este outro objetivo. E, com isso, disseminar, expandir a fé católica, o cristianismo católico. Tá? Então, veja que Cabral já tem outros objetivos. Tá? E ele, com este objetivo de encontrar novas terras, ele desvia da rota promovida por Vasco da Gama, a gente viu no mapa anterior, e encontra novas terras, que num primeiro momento ele chama de Monte Pascal. Então, voltemos aqui na nossa sequência. Cabral comandava uma esquadra formada por 13 navios com cerca de 1.500 pessoas. Soldados, médicos, padres, escritores, certo? Nessa viagem para relatar tudo o que ia acontecendo e, porventura, conquistar novas terras e entrar em combate. O rei encarregou Cabral de tomar posse das terras que encontrasse pelo caminho. Como eu disse, encontrava as terras, tomava essas terras para o rei de Portugal. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que haveria terra, a famosa terra à vista. Em 22 de abril de 1500, avistaram um monte que recebeu o nome de Monte Pascal, porque era a semana de Páscoa, a Semana Santa dos católicos, tá? Cabral tomou posse da terra e celebrou a primeira missa no território. Aí, desenvolvendo o objetivo proposto pelo rei, tomando as terras e, de início, tentando cristianizá-las, tá? Torná-las católicas. E, por fim, chegamos à última parte da nossa aula. Deixa eu passar para cá de novo, tá? Muito bem. Fui falar um pouquinho sobre outros europeus. É evidente, meus queridos e minhas queridas, que os outros europeus não estavam satisfeitos com esta liderança de portugueses e espanhóis. Falaremos no outro momento que a Igreja Católica decretou que o mundo a ser conhecido deveria ser dividido entre portugueses e espanhóis, com o Tratado de Tordesilhas, com aquele acordo firmado entre Portugal e Espanha, sendo mediado pelo Papa Católico, em que parte das terras americanas seriam dos portugueses, que viriam a ser o Brasil, e parte das terras americanas viriam a ser
da Espanha, que seria, no futuro, a América Espanhola, tá? Os outros países e povos europeus não se sentiram atendidos por essa proposta. Então, ingleses, franceses e holandeses também cobiçavam as especiarias orientais. Para chegar a elas, navegaram em direção ao Oriente por diversos caminhos. E aqui é interessante. Por quê? Porque a partir daí vai haver alguns descobrimentos, encontros, invasões de territórios na América em outras regiões. Vou dar um exemplo. Em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra, tentou em vão, sem conseguir, encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte da América. Nessa viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte. Em 1534, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar uma passagem para o Oriente também pelo extremo norte. Ele explorou o rio São Francisco e tomou posse, em nome do rei da França, importante isso, principalmente para aulas posteriores, parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Tanto ingleses quanto franceses daquela época dedicavam-se principalmente à pirataria. Também informação importante para outras aulas, tá? Franceses e ingleses, nesta época, se dedicam demais à pirataria. Imagem mesmo de filmes de piratas que vocês têm à mente, tá? Então, basicamente, os piratas eram ou ingleses ou franceses, que saqueavam principalmente os navios portugueses e espanhóis, que levavam ouro, prata, pau-brasil, açúcar, entre outros produtos para a Europa, tá? Mas isso também é para um outro momento que a gente vai falar com mais detalhes. A Holanda lançou-se às navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou terras em diversos continentes. A região do Cabo, na África do Sul, atual, Java, Ceilão, Ilhas Molucas, na Ásia, Nova Amsterdã, a atual Nova York, nos Estados Unidos, as Antilhas e o Nordeste brasileiro, tá? Então percebam, pessoal, que os europeus rapidamente, descobrindo novas cotas, foram se apropriando das terras americanas, tá? Com um motivo, com outro, de uma forma ou de outra, eles iam tomando posse das riquezas aqui dos nativos ameríndios ou americanos. Mudanças provocadas pelas grandes navegações. Primeiro, o extraordinário crescimento do volume e do valor do comércio mundial. O Atlântico passou a ser mais importante do que o Mediterrâneo. Então, aquelas cidades italianas importantes, Gênova, Veneza, Florença, elas começaram a entrar em decadência, com as rotas atlânticas sendo abertas e desenvolvidas com rapidez, tá? O mundo entra num novo ritmo, numa nova fase. Declínio das cidades italianas e ascensão dos países banhados pelo Atlântico. Construção de vastos impérios coloniais pelos europeus. Num primeiro momento, principalmente o Império Espanhol e o Império Português, tá? E, por fim, a consciência da diversidade de povos e culturas. Então, muitas pessoas começaram a perceber os povos como diferentes. E alguns deles, já de início, vendo que teriam que ser respeitados esses novos povos em seus costumes e suas crenças, tá? Porém, isso não deu muito certo, como vimos, a violência contra os povos indígenas foi muito maior do que a própria consciência e respeito empreendido por alguns, tá? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Queria agradecer você que chegou até o fim aqui comigo, principalmente por estarmos ainda um pouco em casa, um pouco na escola, ainda um pouco confusos e confusas.
mas estar com vocês, seja de uma forma ou de outra, para mim é muito prazeroso. Muito obrigado, meus queridos, minhas queridas. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.